a quem o Senhor conhece muito. Um doutor dará uma queda. Acidente de automóvel, ou de qualquer outra coisa, longe, durante uma viagem. 4 de abril de 1924. Em torno do Senhor há um fato de morte, que continua a haver sempre. Morte acidental, no estrangeiro, qualquer coisa como uma embarcação que afundará. 31 de maio de 1924. Morte acidental de um homem muito seu conhecido. Morte por ocasião de uma partida, em país estrangeiro. 9 de julho de 1924. Será uma morte que surpreenderá grandemente. Morte acidental. Partida durante uma viagem. Morte de um homem de ciência, que revolucionará a sua existência. Observa neste ponto o Dr. Osti, 5 dias depois desta última sessão, 14 de julho de 1924, o Dr. Gelei partia de Varsóvia em aeroplano e logo depois a máquina se precipitava, causando-lhe a morte, assim como ao piloto. No dia 19 de julho, a vidente, Mi. Peroutet, tornou a falar, pela última vez, da morte acidental, que obsediava em todas as sessões, comigo, mas dessa vez assinalou a morte como ocorrida. Revista Metapsíquica. 1930, pág. 50-52. Antes de comentar o inolvidável episódio exposto, cumpre-me reproduzir um outro relativo ao mesmo caso de premonição de morte acidental ainda distante que, como o primeiro, ocorreu espontaneamente, mas de forma auditiva, tendo por percipientes o conhecido escritor, metapsiquista e também sensitivo clarividente Pascal Fortuny. Numa conferência que fez, em maio de 1926, no Instituto Metapsíquico, tratou ele do caso nos seguintes termos: sim, tenho a certeza absoluta de que, em muitas circunstâncias, o futuro é previsível para o clarividente. Se todos os clarividentes tivessem o cuidado, que hei tido sempre, de datar e conservar os textos de suas profecias, depositando-as em lugar seguro, para depois, a seu tempo, confrontá-los com os pormenores do acontecimento realizado, poderiam todos testificar, com plena consciência, que a previsão do que há de dar-se não é uma hipótese, porém realidade discutível, porque 100 vezes verificada. Limitar-me-ei agora a divulgar um de tais documentos prova, referente a uma profecia trágica, da qual, desventuradamente, me tocou a mim ser o comunicante. Um dia, no silêncio e na solidão do campo, estava eu no meu escritório, absorto numa composição poética, quando, de improviso, me ressoou ao ouvido uma voz autoritária a me ordenar fosse sem demora ao Instituto Metapsíquico, em Paris, comunicar ao Dr. Gustave Gelei que eu fora prevenido da morte próxima de um médico francês na Polônia, vítima de um desastre de aviação. Obedeci, partindo imediatamente para Paris, onde me dirigi à residência do Dr. Gelei, que era na própria sede do Instituto. Ele acabara, naquele momento, de jantar com a família e se achavam todos na respectiva sala. Fui acolhido com a acostumada gentileza e expus sem demora o motivo da minha visita, narrando o que a voz autoritária me revelara. Faço notar que, então, o diretor do Instituto Metapsíquico nenhuma intenção tinha de ir à Polônia. Perguntou-me ele bruscamente, e de quem me trata? Foi-me dito depois que, a essa pergunta, eu visivelmente empalidecera. Como quer que seja, eu não sabia de quem se tratava, pois que não me fora declinado o nome da vítima. Mas aquela pergunta me deixou confuso. Procurei despertar as minhas faculdades pré-cognitivas. Pareceu-me que consegui e mencionei um nome, o de um doutor ilustre. Enganei-me no que dizia respeito à pessoa, o destino não me quis revelar completamente o seu segredo. Decorridos 3 meses o Dr. Gelei se achava em Varsóvia, propuseram-lhe regressar de aeroplano a Paris e ele aceitou. Após 1/4 de hora de voo, o aeroplano se precipitou ao solo, ficando horrivelmente esfacelados os 2 que nele viajavam. Da minha trágica profecia, verídica, se bem que incompleta, fora feito um registro por escrito, no momento em que participei ao Dr. Gelei, e esse documento encontramos entre os papéis do nosso desditoso amigo. Revue Metapsique, 1926, página 368. O trágico acontecimento de que se trata, percebido 31 meses e 3 meses antes por 2 videntes, com todas as particularidades necessárias a assinalar infalivelmente a vítima designada, mas somente depois que o fato ocorresse, pode considerar-se conclusivo para demonstrar a existência de uma classe de premonições capazes de indicarem as vítimas de catástrofes acidentais, portanto, imprevisíveis, o que,
do ponto de vista da hipótese fatalista, adquire enorme importância. Procedamos, porém, com ordem. Antes de tudo, importa acentuar que o vaticínio em questão corresponde, de modo irrepreensível, a todas as exigências da documentação científica. De um lado, há 14 relatos do Dr. Osti, por ele escritos em face dos apontamentos tomados durante as sessões. Do outro lado, há o relato de Pascal Fortuny, comprovado pelo testemunho de membros da família da vítima, bem como por um documento no qual a profecia foi registrada, na ocasião, pela própria vítima que o vaticínio designava. Deve-se, pois, concluir que, do ponto de vista probante, o caso em apreço é positivamente crucial em todos os seus minuciosos pormenores, dado que todas as particularidades que o constituem foram registradas muito tempo antes que o acontecimento se desse. O professor Richet, citando o caso em seu livro L'Avenir et la Prémonition, O Futuro e a Premonição, conclui com a observação seguinte: verdadeiramente, a mim me parece que, depois da leitura desse íntimo episódio, deveria ser logicamente impossível duvidar ainda da existência da lucidez premonitória. Assim é, com efeito, e a ninguém escapará a enorme importância teórica que apresenta o fato de possuir-se ainda que um só caso de premonição de morte por acidente em longo prazo, mas que corresponda às mais severas exigências científicas e se demonstre literalmente invulnerável, não só a todas as objeções legítimas, como também a todas as sutilezas sofísticas dos opositores misoneístas. Firmado este ponto, se compararem os dois vaticínios, verificar-se-á que no primeiro, notabilíssimo pela insistência com que a vidente envolvia o aviso de morte, faltam deles pormenores importantes que, ao contrário, se notam no segundo, os em que o vidente Pascal Fortuny não somente chega a designar qual o gênero de morte acidental que aguardava a vítima, isto é, morte pela queda de um aeroplano, como precisar que o desastre se daria na Polônia. Contrariamente, no caso do Dr. Osti, a vidente não mencionou o nome do país distante, em que a catástrofe ocorreria, nem determinou de que gênero era a morte que esperava a vítima, tanto que foi levada a adivinhar, apontando um presumível desastre de automóvel, ou de qualquer coisa assim, depois, indicando qualquer coisa, como o afundamento de uma embarcaçãozinha. Entretanto, uma vez teve ela a intuição da verdade, pois que perguntou ao Dr. Osti: doutor, o senhor, de certo, não tem a intenção de subir em aeroplano, não é? Esta pergunta comprova que no momento ela teve a intuição verídica do gênero da catástrofe que se preparava. Em compensação, no curso da reiteração insistente que a premonição assumiu, depara-se com grande número de pormenores minuciosamente verídicos. De fato, a vidente começara por anunciar que a vítima era um doutor e um homem de ciência, amigo do Dr. Osti, que esse doutor participava, com o último, de um jantar periódico, a que só assistiam homens. Depois, acrescentara repetidas vezes que a morte prevista teria uma causa acidental e seria determinada por uma queda, na ocasião de uma partida, que haveria 2 mortos, que o fato se daria durante uma viagem a terras distantes, e, finalmente, acrescentara repetidamente o pormenor preciso de que a morte do amigo do Dr. Osti daria lugar a que este último recebesse uma oferta que o levaria a tomar a si uma nova tarefa, de que resultaria verdadeira revolução na sua carreira. O outro vaticínio, o de Pascal Fortuny, é menos difuso nos pormenores secundários, mas os essenciais nele se encontram todos, salvo naturalmente o nome da vítima, conquanto a entidade comunicante se haja expressado de maneira a demonstrar que sabia quem era aquele que tinha de morrer. Com efeito, a voz autoritária ordenara ao sensitivo que fosse imediatamente a Paris, comunicar a premonição de morte ao Dr. Gustave Gelei, o que quer dizer, exatamente aquele que havia de morrer. Daí se segue, manifestamente, que a voz autoritária tinha consciência de coisas que não quis revelar e, assim sendo, é-se levado a concluir logicamente pela forma já antes formulada tantas vezes, isto é, que, de um lado, não podia tratar-se de uma premonição originária da subconsciência do sensitivo, pois, em tal caso, não existiria motivos para que o subconsciente de Pascal Fortuny calasse um pormenor que houvera salvado da morte um seu amigo, enquanto que, de outro lado, se há de concluir que, tendo-se a entidade espiritual comunicante abstido de revelar o pormenor mais importante da premonição, confirmava ulteriormente, com essa abstenção, tudo o que já se chegara a saber, mediante a análise comparada dos casos em questão, ou, seja, que não é lícito às entidades espirituais obstarem a que os destinos humanos se cumpram.
Como vimos, quando o Dr. Gelley perguntou subitamente ao sensitivo quem era o que tinha de morrer, o sensitivo, não se achando em estado de lucidez, fiou-se na inspiração e proferiu erroneamente o nome de outro doutor, fato a cujo propósito observa, o destino não me quis revelar todo o seu segredo. Foi exatamente assim, porquanto, se lhe houvesse revelado, o Dr. Gelley teria tido cuidado de não subir num aeroplano em Varsóvia, furtando-se desse modo ao próprio destino. Como quer que seja, desse ponto de vista deve-se ponderar que a voz autoritária avançara demais por assim dizer na revelação das particularidades da catástrofe, pois, além de haver revelado que se tratava de um médico francês, amigo do Dr. Osti, que também era homem de ciência, pormenorizou que a morte se daria na Polônia, devido a uma catástrofe de aeroplano. Estas particularidades determinam com toda precisão tudo quanto aconteceria, que é de causar surpresa não se houvesse o Dr. Gelley lembrado de coisa alguma quando, na Polônia, decidiu-se a aceitar o oferecimento, que lhe fizeram, de regressar em aeroplano. Farei notar, entretanto, a propósito, que são frequentes, em análogas circunstâncias, essas fatais amnésias, em relação às premonições de morte. Note-se também que a fatalidade do que sucedeu ainda mais patente se mostra, desde que se reflita na circunstância de que o Dr. Gelley nenhuma intenção tinha de regressar de aeroplano a Paris. Como, porém, manifestasse o desejo de partir com urgência, visto ter de ir a Londres, para iniciar experiências de fotografia transcendental, foi-lhe sugerido viajar de aeroplano, sugestão que ele fatalmente aceitou. Dever-se-ia então inferir que, para a realização do vaticínio de morte acidental, concorreu um conjunto de coincidências fortuitas, porém, talvez mais próximo da verdade se esteja, observando que tais coincidências fortuitas só na aparência existiam. Dir-se-á, antes, que uma misteriosa vontade exterior interveio, sugestionando telepaticamente várias pessoas, entre as quais a vítima, a fim de que todas as coisas fossem dispostas de maneira que os decretos do destino se cumprissem. E para quem quer que haja analisado e comparado bom número de manifestações desse gênero, não pode haver dúvida quanto à verdade incontestável das conclusões acima expostas, de sorte que, cedo ou tarde, os representantes do saber, assim como os povos da terra terão de convencer-se de que uma fatalidade existe. Ao mesmo tempo, dou-me pressa em acrescentar que a análise comparada dos fenômenos premonitórios concorre eficazmente para demonstrar que, se é certo que uma fatalidade paira sobre os destinos humanos, com respeito às grandes linhas do seu desenvolvimento, igualmente certo é que ela deixa uma latitude de ação mais ou menos ampla, segundo a madureza espiritual de cada indivíduo, para o exercício do livre-arbítrio, no tocante às iniciativas pessoais. Fatalidade relativa, portanto, e nunca absoluta. Já eu disse e repito, nem livre-arbítrio, nem fatalismo absolutos governam a existência encarnada do espírito, mas liberdade condicionada. Em reforço de tais conclusões, julgo oportuno citar um trecho de carta que o professor Richetti me escreveu, poucos meses antes de sua morte, carta que publiquei na revista inglesa Psychic News, 30 de maio de 1936, na qual ele, respondendo a considerações minhas acerca do fatalismo, me declarava francamente a sua opinião, nestes termos: sou inteiramente do seu parecer, não creio, com efeito, na explicação simplista segundo a qual os acontecimentos da nossa existência e a direção da nossa vida são devidas exclusivamente ao acaso, embora não seja possível apresentar prova nesse sentido. O fado existe, o que equivale a dizer, uma força que nos guia e conduz aonde bem lhe pareça, por vias indiretas, tortuosas e muitas vezes estranhas. E, também fora da direção da vida, há coincidências tão estonteantes, que é bem difícil não se veja a obra de uma intencionalidade. De quem? De que? Em seguida a essas considerações, o professor Richetti me referia algumas surpreendentes coincidências, ocorridas com ele pessoalmente, mas que me abstenho de relatar, em respeito à palavra confidencial, que as precedia. Essa opinião de um eminente fisiologista, nos últimos anos da sua longa e operosa existência, quer dizer, depois de meio século de pesquisas e meditações sobre os fenômenos da clarividência no futuro, considerados em relação às formidáveis questões filosóficas do livre-arbítrio e do fatalismo. Rejubilo-me, portanto, com eu ver ele, a seu turno, acabado por aderir à única solução racional do enorme mistério, solução que consiste em reconhecer-se a validade de ambas as questões em apreço em reconhecer-se, pois, a existência de duas leis espirituais antagônicas, a governarem o mistério do ser,
antagônicas, mas disciplinadas, condicionadas, harmônicas entre si, de modo a prevalecer uma ou outra, segundo a elevação espiritual de cada indivíduo. Não menos verdadeiro é que, reconhecendo a existência de uma fatalidade na vida, defrontamos com outro mistério perturbador, concernente a certos decretos do destino, considerados em relação à concepção humana de justiça eterna. Observa-se, com efeito, que, muito frequentemente, o destino fere os benfeitores da humanidade, inclusive Jesus de Nazaré, Sócrates, Joana d'Arc, e os fulmina no momento em que eles desempenham com mais eficiência suas missões. No nosso caso, o destino abateu, em pleno vigor da varonilidade, o mais insigne sustentador da sobrevivência, cientificamente entendida, donde reponta, em todo o seu conturbado aspecto, uma formidável interrogação: como explicar o fato de o destino haver fulminado um grande apóstolo da causa espiritualista, no instante mesmo em que tudo fazia prever que, com o seu gênio e o vasto saber que possuía, em breve tempo ele houvera conquistado para aquela causa o mundo científico, resolvendo, em sentido espiritualista, o problema do ser. Por quê? Porque, em face de tanto mistério, nada mais resta senão aceitar a explicação contida na seguinte mensagem psicográfica, obtida por uma médium inglesa. Provavelmente, a atividade do grande sábio espiritualista foi de súbito interrompida pela morte porque, em virtude da sua obra, se teria percorrido com demasiada rapidez a senda que conduz à demonstração científica da sobrevivência, determinando, em consequência, gravíssima crise para vigentes instituições religiosas e uma perturbação geral à coletividade civil, ainda imatura para acolher uma verdade a que é preciso se chegue gradativamente, por lenta evolução através do século XX. Assim sendo, ele terá sido chamado à existência espiritual, o que, do nosso ponto de vista, circunscrito e errôneo, parecerá um mal infligido a uma vítima inocente, quando, na realidade, é um bem e um galardão deferido a quem cumprirá todo o seu dever na terra. A existência terrena é um insignificante parêntese, diante da existência espiritual. Atingido este ponto e não podendo alongar-me mais a citar casos, informo que, no grupo das premonições de acontecimentos mortuários, cujas vítimas não se salvam, por tácito ou expresso consenso da causa atuante, um subgrupo se contém de autopremonição de morte devida a causas acidentais, em que, igualmente, as vítimas vão de encontro ao destino que as aguarda, porque a mensagem supranormal é dada sob forma oracular, ou simbólica, ou reticente, de maneira a não permitir que quem quer que seja lhe interprete o significado, enquanto não se haja verificado o acontecimento. Mais do que nunca, portanto, evidente se torna que essa categoria de premonições as isenta, em absoluto, de uma gênese subconsciente, mas, se houver quem de tal duvide, eu o convido a refletir que, então, forçoso lhe será postular a existência subconsciente de um eu integral que se reconhece imortal e age de acordo com essa convicção, o que, do nosso ponto de vista, viria a dar no mesmo. E tudo isso pela consideração de que, nos casos de autopremonição de morte, fora insensato admitir-se a existência de um eu subconsciente, destinado a extinguir-se com a morte do corpo, senhor de si e do próprio destino e que, consciente da sorte fatal que paira sobre o seu eu consciente, portanto, sobre si mesmo e podendo salvá-lo da morte com o lhe transmitir informações exatas relativamente ao perigo que o ameaça, dele, ao contrário, as oculte cuidadosamente, ou lhe as ministre em símbolos impenetráveis, até que o fato haja ocorrido, com o intento preciso de deixá-lo morrer, de deixar-se morrer. Uma vez reconhecido o absurdo lógico de semelhante interpretação dos fatos, segue-se que também no caso em que as premonições de que se trata tivessem origem na subconsciência dos videntes, ser-se-ia conduzido igualmente a reconhecer que as reticências intencionais em questão correspondem a uma finalidade ultraterrena. Por estas razões os que propugnam a origem subconsciente de todas as premonições seriam obrigados racionalmente a admitir a existência de um eu integral, cônscio da sua imortalidade, agir de acordo com essa certeza. Acrescentemos que os opositores a que nos referimos teriam de admitir também que, se o eu integral subconsciente oculta, sob véus simbólicos, o sucesso de morte que paira sobre o seu eu consciente, portanto sobre si mesmo, ele deve saber igualmente que o dito sucesso é pré-estabelecido, inexorável, fatal. Daí decorre que os propugnadores da subconsciência onisciente não poderiam furtar-se a admitir de bom ou mau grado as hipóteses espiritualista e fatalista. Opostamente, quando se reconhece que as premonições de tal natureza não podem realizar-se senão por obra de entidades espirituais,
Logo se consegue explicar de modo claro e natural, visto não existirem dúvidas teóricas que impeçam se admita que um espírito desencarnado, preso pelos laços da afeição a um vivo ameaçado de um acontecimento doloroso, se esforce por avisá-lo disso, telepaticamente. E se tal coisa constantemente se dá dentro dos limites de uma representação parcial ou simbólica, capaz apenas de fazer que o vivo entreveja, de modo a criar nele um estado de temor benéfico, tendente a predispô-lo para o que vai acontecer, tudo se explica com as circunstâncias de fato aqui consideradas. Quer isso dizer que o espírito comunicante é levado a acontecer em determinados limites, para não obstar ao curso inexorável dos destinos humanos, seja porque o que acontece deve acontecer em benefício da suposta vítima, seja porque lhe é defeso fazê-lo. Vem daí que, por meio de inferências rigorosamente deduzidas dos fatos, chegamos a conclusões espiritualistas sumamente importantes, que se podem resumir nas 3 seguintes proposições. Em primeiro, que os fenômenos premonitórios do gênero considerado, como todos os outros fenômenos supranormais, podem ser anímicos ou espíritas, conforme as circunstâncias. Em segundo, que dos mesmos fenômenos ressalta a indubitável existência de uma fatalidade na vida, se bem que em combinação com uma dose conveniente de livre-arbítrio e em proporções diversas, acordemente com os graus que os indivíduos hajam galgado na escala ascendente da espécie humana. Em terceiro, que, nas premonições de morte, se apresenta constantemente uma particularidade muito sugestiva, a de serem elas transmitidas em forma oracular, ou simbólica, ou reticente, de maneira a torná-las impenetráveis aos interessados, enquanto o acontecimento não se tenha dado, como se o agente transmissor cuidasse de maneira especial de não obstar, com a sua intervenção, ao curso dos destinos humanos e quisesse apenas fazer que a vítima ou seus familiares entrevejam a prova dolorosa que lhes está preparada, com o fim de criar neles um estado de temor benéfico no sentido de predispô-los para a dita prova. Tudo isso demonstra que, em tais conjunturas, o agente transmissor não pode ser o subconsciente do médium, ou do sensitivo. Finalmente, tomemos nota de que as premonições de casos de morte, da qual as vítimas não se salvam, por tácito assentimento da causa atuante, não podendo ser atribuídos nem a inferências subconscientes, nem a personalidades subconscientes, nem, ainda menos, ser explicados por meio das inefáveis hipóteses da quarta dimensão ou do eterno presente, em face das razões acima enumeradas, forçam necessariamente a concluir-se que uma parte dos casos premonitórios não é e nunca será explicável, se antes não se admitir a existência e a sobrevivência do espírito humano. E esta conclusão se impõe à razão, com evidência de uma comprovação de fato. Sempre com o objetivo de demonstrar, baseado nos fatos, que todos os fenômenos supranormais, sem exclusão de nenhum, podem ser anímicos ou espíritas, conforme as circunstâncias, vejo-me forçado a indicar também os fenômenos de psicometria, que pareceriam interpretáveis exclusivamente com os poderes supranormais da subconsciência, tendo em conta as modalidades sob as quais se produzem e que consistem em que, se puser um objeto nas mãos de sensitivos especiais, eles lhe revelarão a história, ou descreverão a da pessoa que longamente o usou. Mistério profundo, de certo modo, mas que não impede se afirme, sem medo de errar, que nada existe, em metapsíquica, melhor comprovado e de mais fácil comprovação, do que os fenômenos de psicometria. Não sendo oportuno o momento para me alongar sobre o assunto, limitar-me-ei a recordar que publiquei uma extensa monografia sobre os enigmas da psicometria, a qual envio quem quer que deseje enfronhar-se em tão formidável problema. Tendo de cingir minha tese aqui considerada, observarei que também os fenômenos de psicometria, como os fenômenos premonitórios, podem ser espiríticos, mesmo quando não haja indícios aparentes de intervenções estranhas. É o que se dá no episódio a seguir, o qual, pelas modalidades com que se desenvolveu, até pareceria uma ótima prova em contrário e como tal considerou quem obteve. Entretanto, se quiser investigá-lo a fundo, descobrir-se-á nele uma particularidade aparentemente desprezível, mas que assume importância resolutiva em sentido espiritualista. Trata-se de um caso muito conhecido, mas, dado o seu valor teórico, deve ter um lugar neste capítulo de síntese geral tendente a desfazer o erro nefasto de pretender-se que a hipótese espirítica se funda unicamente nas bases inseguras dos casos de identificação pessoal dos defuntos. Dito isto, passo a referir o famoso caso Lerasli, investigado magistralmente pelo Dr. Osti. Análise de Ciências Psíquicas, 1914, pág.
97 e 1916, pague. 130, no dia 17 de março de 1914, o Sr. Miraut, residente em Cours-les-Barres, Cher, comunicava ao Dr. Ost que, havia 15 dias, era procurado inutilmente um velho de nome Lerasli, que, tendo saído para um passeio, não mais voltara. Primeiro os parentes e amigos, depois 80 pessoas reunidas pelo síndico, havia perlustrado metodicamente, por muitos dias, as circunvizinhanças, sem resultado algum. Nessa conjuntura, o Sr. Miraut enviava ao Dr. Ost um lenço de cambraia pertencente ao velho e lhe pedia consultasse a respeito uma das suas clarividentes. O Dr. Ost remeteu o lenço à Sra. Morel, sem explicação nenhuma. A sonâmbula descreveu minuciosamente a pessoa do velho desaparecido, de que modo estava vestido, a localidade onde residia, o caminho que percorrera na floresta no dia do seu desaparecimento, declarando, por fim, que o via próximo a um regato, cercado de mato denso. Organizaram novas buscas orientadas pelas informações da sonâmbula e quase de súbito descobriram o cadáver do velho Lerasli. Tudo o que a sonâmbula afirmara ou descrevera era escrupulosamente exato, exceção feita de um pormenor. Ela vira o cadáver deitado sobre o lado direito, com uma perna dobrada, quando, em realidade, jazia em decúbito dorsal, com as pernas estendidas. Nas 3 consultas feitas à sonâmbula, essa visão se produziu 3 vezes de forma idêntica. Na segunda consulta, a sonâmbula acrescentava estas informações: ele não avança muito pela floresta. Sente-se mal, deita-se, morre. Essa tríplice visão errônea, conjugada à última frase transcrita, é de assinalar-se pelo seu grande alcance teórico, como vou demonstrar. Antes de tudo, assinalo que o episódio em exame é um caso clássico de criptestesia psicométrica, verdadeiro e legítimo, em que não se percebem indícios de intervenção extrínseca. Todavia, desde que se investigue qual a modalidade de criptestesia que melhor corresponde à explicação do mesmo caso, fica-se perplexo e embaraçado, uma vez que o incidente da tríplice visão errônea da sensitiva tende a excluir todas as formas em que se manifesta a criptestesia propriamente dita. Vejamos. Se se supuser tratar-se de um fenômeno de visão à distância, logo se nota que, em tal caso, resultaria inexplicável o tríplice erro de visualidade em que cai a sensitiva, vendo o cadáver deitado sobre o lado direito, com uma perna dobrada, quando ele jazia deitado de costas e com as pernas estendidas, o que demonstra de forma resolutiva que não podia tratar-se de visão à distância. Pela mesma razão, tem-se igualmente de excluir a hipótese da exteriorização do corpo fluídico da sensitiva, pois que, do contrário, esta teria, indubitavelmente percebido o cadáver na posição em que jazia. Ainda pela mesma razão, tem-se de excluir a hipótese da telestesia, porquanto, se o objeto entregue à sensitiva houvesse servido para estabelecer a relação psíquica entre ela e o cadáver a ser descoberto, ela o perceberia qual estava. Nem tampouco se poderia sustentar a hipótese da memória das coisas psicometria ou metagnomia tátil, visto que no lenço que pertencera ao desaparecido não podiam existir traços de acontecimentos ocorridos depois que aquele usara pela última vez, ao passo que a outra circunstância, dos parentes e dos vivos tudo ignorarem a respeito, impõe a exclusão da hipótese de uma presumível relação psíquica estabelecida entre a subconsciência da sensitiva e a subconsciência de um vivo distante, ocorrente dos fatos. Não resta, pois, senão a hipótese psicométrico-espirítica, segundo a qual a influência contida no lenço que pertencer ao velho Lerasli servira para estabelecer a relação com o seu espírito, pondo em condições de transmitir telepaticamente a sensitivo uma série de imagens pictográficas tendentes a revelar a dolorosa história que lhe acontecera e tudo isso com o intento de conduzir à descoberta do cadáver. Ora bem, é neste ponto que o erro de visão em que cai a sensitiva se transforma numa admirável prova indutiva, em favor da interpretação espirítica dos fatos. Assim é, com efeito, pela consideração de que, se o informante da sensitiva foi o espírito do defunto, tudo concorre para supor-se que a errônea imagem pictórica por ela percebida proveio realmente do defunto, com a última recordação sua do momento fatal em que se deitou sobre o lado direito e, havendo adormecido, passou do sono à morte. É lógico supô-lo, pelas seguintes considerações: em primeiro lugar, porque o deitar-se de um lado é a posição natural que toma quem se dispõe a dormir; em segundo lugar, porque, ao sobrevirem os movimentos espasmódicos da agonia, o corpo do defunto, em virtude desses movimentos,
acabou por tomar a posição supina, que é a posição de equilíbrio instável em que acaba por enrijar-se um corpo agitado por movimentos convulsivos, sendo então óbvio presumir-se que o moribundo se achasse em estado comatoso e que, por conseguinte, não se lembrasse disso como espírito. Nada, portanto, de mais natural do que, 3 vezes seguidas, haver transmitido a sensitiva imagem pictórica do próprio cadáver jazendo sobre o lado direito, com uma perna encolhida, imagem verídica da sua última recordação terrena. Segue-se que, aceita essa versão dos fatos, a única verossímil e capaz de explicá-los, o tríplice erro de visualidade, em que caiu a sensitiva, se converte em ótima prova a favor da tese sustentada, que é de uma provável intervenção extrínseca, também em numerosos casos de psicometria. Narrarei em resumo mais um episódio em apoio da verdade que propugno. Trata-se também desta vez de um caso bastante conhecido que despertou grande interesse na época em que se produziu. Acha-se exposto integralmente na minha monografia sobre os enigmas da psicometria. Quem o relatou foi o próprio protagonista, o rico banqueiro australiano Hugh Junior Browne, que sofreu a desventura de perder seus 2 filhos num cruzeiro que empreenderam, em seu iate, pelas costas de Melbourne. Vendo que os filhos não voltavam, o casal Browne, presa de graves angústias, recorreu, para informar-se do que acontecera, ao célebre médium curador George Spriggs. A partir deste ponto, é a seguinte a narrativa do Sr. Browne. O médium chegou às 8 horas da manhã. Tomou da mão de minha mulher e pouco depois caía em sono profundo. Perguntou então, destes algum passeio pelo mar? Minha mulher respondeu negativamente e ele continuou, noto uma grande depressão de espírito, em relação com o mar. Durante a noite estivestes muito agitado e chorastes. Era verdade, completou o seu diagnóstico e acabou repetindo, as vossas perturbações têm relação com o mar. Fiz então, pela primeira vez, ligeira alusão ao que me preocupava, perguntando, vedes, porventura, algum naufrágio no mar? Ao que o médium, sempre adormecido, respondeu, não posso ver se acham no mundo dos espíritos, mas, se me confiardes algum objeto que eles usavam e com o qual me oriente, poderei procurá-los. Tomei os livrinhos de notas pertencentes aos meus filhos e lhes entreguei. Começou ele logo a falar nestes termos, vejo-os num pequeno barco, na curva de um rio, com uma vela muito grande e outra pequenina, soltas ao vento. Aqui, para não me alongar excessivamente, interrompo a citação do texto, declarando que o médium fez uma descrição minuciosa e completa de todas as peripécias do cruzeiro que os 2 filhos do banqueiro Browne realizaram, até o momento do naufrágio, descrição confirmada posteriormente pelas investigações a que procedeu ao pai. Em seguida um dos rapazes se manifestou pelo médium, dando ulteriores notícias sobre o drama, entre as quais o trágico esclarecimento de que o cadáver de seu irmão tivera mutilado um dos braços por um cação, fato que recebeu confirmação notável, pois que um cação foi pescado, em cujo ventre estava o braço de Hugh, e bem assim uma parte do colete, com o relógio e algumas moedas. O relógio parara às 9 horas, hora em que o médium indicara como tendo sido a do naufrágio. Esta parte substancial do dramático acontecimento verificado com a família do narrador, Sr. Browne. Agora, do nosso ponto de vista, cumpre acentuar a circunstância, teoricamente notabilíssima, de que, enquanto o médium segurou a mão da Sra. Browne, isto é, da mãe dos 2 defuntos, ele nada conseguiu revelar sobre a sorte dos rapazes, o que só logrou quando lhe foram entregues os canhões que eles usavam. Desse contraste episódico ressalta, com a máxima evidência, que o papel do objeto psicometrizado é o de estabelecer a relação psíquica entre o sensitivo e a pessoa viva ou defunta, ligada fluidicamente ao objeto. Ressalta, sobretudo, a condenação de uma hipótese cara aos opositores, a de que os parentes, os amigos e os conhecidos telepatizariam todas as peripécias de suas vidas aos parentes, amigos e conhecidos, peripécias que se conservariam indelevelmente impressas nas suas subconsciências, donde os sensitivos as extrairiam, gerando-se assim a ilusão das comunicações com os defuntos. A circunstância assinalada confuta irrevogavelmente semelhante hipótese, pois que, se o médium, segurando com a sua mão da mãe das vítimas, nada conseguiu revelar sobre a sorte de seus filhos, quer isso dizer que a subconsciência desta última absolutamente não colhera telepaticamente as peripécias do drama que se desenrolara, tanto mais que a dita prova negativa sucedeu imediatamente à contraprova positiva de o médium revelar tudo, logo que influência dos filhos, conservada nos canhões que eles usavam,
o colocou em condições de buscar alhures as informações desejadas. De onde as tirou ele? Se o perquirirmos, seguindo o método científico da eliminação gradativa das hipóteses insustentáveis, resultará isto, posto que o médium não podia extrair dos canhenhos dos rapazes informações acerca de um drama ocorrido depois que eles haviam partido de casa para não mais voltarem, conseguintemente depois da última vez em que usaram os referidos canhenhos, posto que a circunstância pouco discutida indica que o médium não as podia tomar à subconsciência dos pais, finalmente, posto que não as podia tirar da subconsciência de nenhuma pessoa viva, dado que não havia testemunhas do naufrágio, segue-se que a influência contida nos calepinos serviu para estabelecer a relação psíquica entre o médium e as personalidades desencarnadas daqueles que os tinham usado, conformemente a tudo quanto disser o médium em transe e a quanto testificaram as comunicações mediúnicas que se seguiram à análise psicométrica que os filhos defuntos deram pela boca do mesmo médium, fornecendo ulteriores pormenores sobre o drama de que foram vítimas, entre os quais o triste incidente autenticado e teoricamente importantíssimo, da mutilação de um dos cadáveres por um cação. Estas as deduções rigorosamente lógicas que promanam dos fatos e, como não existem outras hipóteses capazes de explicá-los, forçoso é concluir que este segundo exemplo concorre com o primeiro para demonstrar que, se analisam com a mais penetrante pesquisa os casos clássicos de suposta criptestesia psicométrica, cuja origem pareça atribuível exclusivamente às faculdades supranormais da subconsciência humana, se chega com muita frequência a conclusões nitidamente espiríticas, devido a ligeiras circunstâncias de fato, não facilmente assinaláveis, mas que são teoricamente preciosas, visto que inexplicáveis por qualquer hipótese naturalística. Atenta nisso os propugnadores extremados do animismo totalitário. Passando a citar exemplos de manifestações e aparições de defuntos certo tempo depois da morte, dos quais já referi alguns antecipadamente, quando se combinavam com manifestações de outra espécie, devo prevenir que, por se tratar de uma categoria de casos que compreende uma multidão de grupos e subgrupos vários, segue-se que, diante da impossibilidade de esgotar o tema neste trabalho de síntese da minha obra, terei de limitar e referir exemplos que surgem sob a forma de assombrações, de obsessões e de aparições identificadas de fantasmas vistas coletivamente e sucessivamente. Começando pelos fenômenos de assombração, tema vastíssimo do qual tratei em 2 longas monografias, cinger-me-ei a relatar casos que revestem as modalidades mais simples com que tais fenômenos se produzem, porém modalidades que são ao mesmo tempo as mais sugestivas, do ponto de vista aqui adotado. Numa das minhas mencionadas monografias, eu me propus demonstrar que os fenômenos de assombração, em geral, são idênticos, pela sua natureza, aos que se obtêm experimentalmente nas sessões mediúnicas e isso até a ponto de haver casos experimentais de manifestações mediúnicas que se transformam em fenômenos de assombração, havendo outros casos em que se dá o inverso, os fenômenos de assombração se transformarem em fenômenos mediúnicas experimentais. Há ainda outros em que os fenômenos de assombração cessam para sempre, em consequência de uma sessão mediúnica realizada com esse intuito, no ambiente assombrado, ou cessam em virtude do cumprimento de uma promessa feita junto ao leito de morte que não havia sido cumprida na época devida. Finalmente, fiz ver que numerosos casos ocorrem, nos quais se produzem erupções assombradoras no ambiente onde se haja verificado, de pouco tempo, um suicídio ou um delito, ou mesmo, porém mais raramente, uma morte natural. Ninguém há que não veja que tão impressionante agrupamento de fatos de ordens diversas, convergindo todos para demonstrar que os fenômenos de assombração e os mediúnicos são transformáveis, conversíveis, reversíveis uns nos outros, equivale cientificamente à prova irrecusável desse fato, tendo como consequência a realização de notável salto para a frente na pesquisa das causas. Considere-se, com efeito, que dessa fusão das 2 ordens de manifestações surgem combinações de episódios tão eloquentes, que subvertem totalmente a interpretação teórica de todos eles, no sentido de que se, considerados separadamente, os referidos episódios parecem suscetíveis de ser interpretados por meio de hipóteses naturalísticas, combinados uns com os outros, excluem estas hipóteses. Assim, por exemplo, num caso que citei, de campainhas que tilintavam no instante em que uma morte ocorria à distância, o fenômeno em si, quando se realizasse unicamente no instante da morte, poderia explicar-se pela hipótese telepática combinada com a telecinesia, mas, havendo as campainhas tilintado por mais de 40 dias, transformando aquela manifestação num caso de assombração,
É de ver-se que as hipóteses em questão têm de ser excluídas, tornando forçoso admitir-se a intervenção do defunto, que se manifestava de tal modo, por ser essa, para ele, a única via de menor resistência de que dispunha e insistiu durante 40 dias com o objetivo de fazer notada sua presença espiritual aos membros de uma família amiga, objetivo que conseguiu realizar. Chegado a este ponto, para não me alongar, informo que conclusões análogas, em sentido espiritualista, são aplicáveis a todas as variedades de casos que colecionei na classificação de que se trata. Referirei, pois, apenas 2 episódios do gênero, um concernente aos casos em que os fenômenos cessam em seguida a uma sessão mediúnica realizada para esse fim, no local da assombração, e outro referente a irrupções de assombração em lugar onde ocorreu um suicídio e, mais raramente, uma morte natural. O caso seguinte pertence ao primeiro dos 2 grupos indicados. Tomo a revista Psychic Science, janeiro de 1935, narrado e comentado pela diretora da própria revista, o engenheiro Stanley de Bratt. No episódio estão mudados os nomes dos 2 protagonistas, por motivos que se tornarão patentes ao leitor. É este o resumo do episódio. No último andar de um velho edifício de Johannesburg, sul da África, uma sociedade de arquitetos tinha os seus escritórios. Denominá-la-emos Sociedade Clarkes e Munroe, acrescentando que, embora ambos fossem associados na maior parte das construções empreendidas, cada um havia reservado para si a clientela que já possuía e com relação à qual operava por conta própria, sem dividir com o outro os lucros. Havendo-lhe morrido a mulher e achando-se só, o engenheiro Munroe imobiliara um quarto da sede social e aí passara a morar definitivamente. Aconteceu, no entanto, que também ele veio a morrer. O quarto que ocupava não era necessário à sociedade, pelo que retiraram dali a mobília pertencente ao escritório, deixando apenas um guarda-roupa e uma cômoda que pertenciam ao defunto. O quarto foi alugado a um jovem guarda-livros, que nele passou 2 noites e se foi embora. A segunda ocupante foi uma professora, que, depois de passar lá uma noite, se mudou. O terceiro foi um construtor de viaturas, que apenas passou 3 noites. Cada um contava a mesma história de rumores inqualificáveis que consistiam em estarem sempre a bater às portas do guarda-roupa e do gabinete, que se abriam e fechavam com estrondo, e em serem puxadas e empurradas rumorosamente as gavetas da cômoda. Mal se acendia a luz, cessava todo o ruído e tudo se encontrava nos seus lugares. Nessas conjunturas, um dia, o filho do defunto, Sr. Carlos Munroe, telefonou ao médium Victor James, seu amigo, para informá-lo de que o quarto em que seu pai residira estava assombrado. Realizou-se então nesse quarto uma sessão em que tomaram parte o médium James, sua mulher e o filho do morto. Quase de súbito, como costuma suceder com o médium em questão, entrou a condensar-se sobre a mesa uma nuvenzinha de protoplasma, que se dirigiu para o lado, tomando a forma de um homem. Conquanto se conservasse vaporosa, sua luminosidade permitiu reconhecer-se naquela forma a efígie do morto, o qual, entretanto, não chegou a ficar em condições de falar. Conseguiu, porém, impressionar a mentalidade da senhora James, por meio de cuja mão ditou o que ele desejava comunicar e que era referente a um rolo de desenhos do projeto de um edifício de 10 andares a ser construído para um bazar, na Rua dos Comissários. Carlos exclamou, mas, este é o projeto em que está trabalhando atualmente o engenheiro Clarkes, que dele, entretanto, fala como de um projeto seu. Lenta e solenemente, a senhora James pronunciou então estas palavras: não, o projeto é meu. A sociedade que vai construir esse edifício foi sempre cliente minha exclusiva. Terminei os desenhos de todo o projeto há cerca de 1 ano, mas deixei de enviá-los logo por motivos particulares. O projeto é de propriedade de meu filho Carlos e não de Clarkes. A pedido do médium Victor James, o morto prometeu não mais provocar fenômenos de assombração naquele local, acrescentando, porém, que desejava descobrir e depois indicar onde tinham ido parar os desenhos do seu projeto. Propuseram-lhe então que ditasse o que houvesse de dizer ao médium James, em sua casa. Ele assim fez, informando que descobriram os desenhos e pedindo que realizassem uma sessão com a presença do filho. Durante essa sessão, ditou pelo médium as informações acerca do lugar onde se achavam os desenhos. O filho ficou profundamente impressionado com o que fora escrito e no dia imediato, aproveitando o momento oportuno, foi ao escritório do Sr. Clarkes verificar o que havia de verdade nos fatos que seu pai revelara e encontrou guardados ou escondidos por detrás da grande prancheta de desenho do engenheiro Clarkes todos os traçados,
plantas, secções e quotas do edifício em projeto e na prancheta uma cópia quase idêntica dos desenhos paternos, que Clark tensionava apresentar como seus. Sem dizer palavra, Carlos Munro se apoderou dos desenhos paternos, que estavam completos, e os apresentou imediatamente à sociedade interessada, que os examinou e aprovou com ligeiras modificações. A nova construção não tardou a ser iniciada, sob o nome e a direção do jovem engenheiro Carlos Munro, sem que o engenheiro Clark ousasse manifestar suas pretensões. Ele compreendera. Resta acrescentar que o quarto de que se trata acha-se agora ocupado por um empregado de banco, que está satisfeitíssimo com a sua habitação e de nenhuma perturbação se queixou, nem de dia, nem de noite. Look City, Pags. 250 a 251. Neste caso, adquire importância teórica de primeira ordem, para demonstração da presença real do defunto que se comunicou, a circunstância de seguir-se aos fenômenos de assombração uma sessão mediúnica em que se manifestou o aludido defunto, fornecendo provas de identificação pessoal e conseguindo que lhes reconhecessem a efígie. Considere-se, com efeito, que, se não houvessem produzido antes os fenômenos de assombração no local em que vivera morto, os opugnadores sistemáticos da hipótese espirítica teriam dito que, não se podendo assinar limites à telepatia, era lícito afirmar-se que o médium houvera apanhado a informação verídica na subconsciência do sócio da firma, ainda vivo, o qual sabia bem que não era seu projeto arquitetônico concebido e desenhado pelo outro. Naturalmente, as pessoas de bom senso nenhum valor teriam dado a tão absurda quão arbitrária extensão da hipótese telepática, extensão que a lei da relação psíquica, assim como todas as experiências telepáticas até agora empreendidas infirmam. Porém, nada obstante, os opositores teriam triunfado, pois que desse modo propunham uma hipótese irrefutável, por ser indemonstrável. É o que constantemente se dá com os opositores sistemáticos, valem-se sempre de hipóteses irrefutáveis, por não serem demonstráveis. Ainda recentemente se viu o professor Barnard publicar um volume refutando a interpretação espiritualista dos fenômenos mediúnicos, volume em que, toda vez que defronta dificuldades intransponíveis do ponto de vista anímico totalitário ele se apega tenazmente à hipótese da telepatia onisciente com relação ao passado e ao presente, combinando-a com as hipóteses da quarta dimensão e do eterno presente, hipóteses estas ultrametafísicas e indemonstráveis, porquanto se conservarão eternamente impensáveis. Acontece, porém, que no caso que estamos considerando, nem mesmo tais hipóteses, combinadas com a da telepatia onisciente, poderiam explicá-lo, devido à assombração que primeiro se produziu, ligada indissoluvelmente à manifestação de um morto que vivera naquele mesmo local. Quer isto dizer que a precedência da assombração demonstra positivamente que no caso em apreço os fenômenos dessa natureza eram provocados pelo defunto, com o intuito de chamar a atenção dos vivos e chegar desse modo a comunicar-se com seu filho, para avisá-lo de que se lhe arrebatar o fruto do labor paterno, intuito que realizou, cessando, em consequência de súbito, os fenômenos de assombração. Insisto, mais uma vez, sobre o fato da cessação imediata desses fenômenos de acordo com a promessa feita pela entidade que se comunicara. Por que cessaram tão intempestivamente? Porque o mesmo fato ocorre em tantos casos análogos. Não será esta, porventura, uma preciosa contraprova, a confirmar que os causadores dos fenômenos eram mesmos defuntos que, depois de se haverem declarado seus autores, o demonstravam por fatos, prometendo não os repetir e mantendo a promessa? Como, então, explicar-se toda essa concatenação de eventos, eloquentíssimos no sentido espirítico, mediante a hipótese telepática, ou a do subconsciente? Não duvido que semelhante empresa pareça desesperada aos animistas totalitários, mas, como quer que seja, eu desejaria conhecer de que modo eles raciocinam em semelhante conjuntura, uma vez que diga-se francamente para quem quer que raciocine com lógica, é evidente que tão feliz combinação de fenômenos de assombração, seguidos de manifestações mediúnicas vigorizadas por provas de identificação pessoal, manifestações que determinam se a assombração, é evidente digo que tão eloquente combinação de acontecimentos acarreta inevitavelmente a exclusão das hipóteses da telepatia e do subconsciente. Quanto às outras hipóteses a que recorrem os opositores em circunstâncias extremas da quarta dimensão e do eterno presente, de maneira alguma cabem em semelhantes manifestações. Segue-se que desta vez se pode considerar assegurado o triunfo do bom senso. Este segundo exemplo, da mesma natureza,
se refere às irrupções de assombrações no local onde se haja dado um suicídio. O Sr. Wingleton, conhecido prestidigitador, publicou recentemente um volume de memórias, intitulado A Magician's Swan Song, o canto de cisne de um prestidigitador, no qual se encontra um episódio do gênero dos que estamos considerando. Esse episódio ele o havia publicado antes, quando se produzira, na revista semanal Titbit, 12 de dezembro de 1931, pelo qual aí soube que o suicida fora seu inquilino e que certo dia lhe declarara não poder pagar o aluguel, ao que lhe respondera: está bem, bom homem, não se preocupe com isso. Pagar-me-á quando puder e não pensemos mais no caso. No livro reproduz com maior cópia de detalhes o episódio, narrando assim, para que uma pessoa fique convencida da sobrevivência, nem sempre necessita recorrer a um médium. As provas muitas vezes se nos impõem espontaneamente. Alguns anos faz, uma comerciante que alugara um escritório, no último andar do edifício em que neste momento trabalho, Green Street, Londres, se suicidou, asfixiando-se com gás de iluminação. Algumas semanas depois, achando-me no meu escritório em hora avançada da noite, inteiramente absorvido por um trabalho importante, fui de improviso despertado pelo ruído de passos pesados que subiam a escada. Sabia eu perfeitamente que àquela hora o portão do edifício estava fechado à chave, pelo que não era provável que o locatário de algum outro escritório viesse trabalhar a tal hora. Corri para o patamar da escada, exclamando: quem está aí? Que desejas? Continuei a ouvir os mesmos passos, parecendo que havia chegado ao último andar. Renovei por isto as perguntas. Como não recebesse qualquer resposta, subi a correr a escada, repetindo as mesmas perguntas. Em seguida inspecionei a escada com uma lâmpada elétrica. Não havia ninguém e todas as portas estavam fechadas. Voltei ao escritório e retornei ao meu trabalho. Pouco depois, ouvi novamente os passos pesados a descerem a escada. Corri outra vez ao patamar, mas inutilmente não havia ninguém. Comecei então a pensar no que seria aquilo e, quando me retirei, gostei bem de ter no bolso uma lâmpada elétrica. Passadas algumas noites, repetiu-se o mesmo fato, que se reproduziu em seguida com tanta frequência que quando me achava no escritório a horas tardias, escutava sempre o arrastar dos passos assombradores, sem mais me incomodar com a coisa. Outro fenômeno curioso, quando negócios urgentes me obrigavam a prolongar excessivamente a minha estada no escritório, acontecia que 3 ou 4 pancadas fortes no espaldar da cadeira me sobressaltavam. Esse fato ocorreu muitas vezes durante aquele inverno, em que tive de dar conta de um trabalho enorme. Persuadi-me, então, de que as pancadas eram vibradas para me avisar de que já trabalhara bastante aquele dia. Finalmente, uma noite fui abalado por um estrondo tremendo, semelhante ao ribombo do trovão, junto à porta do meu escritório. Chamei, nenhuma resposta. Por alguns instantes, fez-se de novo silêncio. Em seguida, trou uma pancada fortíssima na porta interna do escritório, não mais sobre a que dava para o patamar. Foi tal a violência da pancada, que o meu sobretudo, pendurado a um cabide pregado na porta, se agitou visivelmente. Dirigi a palavra à entidade que se manifestava daquele modo. Nenhuma resposta, mas a pancada não se repetiu e desde aquele momento não mais ouvi pancadas, nem passos na escada. Por quê? Naturalmente, nada de positivo se pode afirmar a respeito. Sempre, porém, achei que a grande pancada final dada na porta equivalia a uma saudação. Fora, provavelmente, um último adeus. Acabar encontrando paz o espírito errante do suicida, até então preso ao lugar onde praticara o ato insano. Esta, pelo menos, a explicação que me parece mais satisfatória. Concluiu assim a testemunha dos fatos e difícil me parece encontrar-se explicação melhor do que essa da presença do espírito do suicida, naquele local, esforçando-se, como lhe era possível, por manifestar-se a quem se mostrara generoso para com ele. Semelhante explicação se revelará mais acertada que nenhuma outra, desde que se tenha presente que os casos da natureza do de que se trata nunca são considerados isoladamente, mas cumulativamente com todos os outros análogos, entre os quais são frequentes os em que se produzem manifestações inteligentes de toda a espécie e provas de identificação dos defuntos que se manifestam. Se assim é, se, em lugares onde se deram tragédias ou suicídios, ou mesmo, porém mais raramente, simples morte natural, com frequência se verifica o fato de ocorrerem fenômenos espontâneos de assombração, ora sob a forma de passos pesados, de pancadas,
de estrépitos e derribamento de objetos, ora sob a de fantasmas que não raro são reconhecidos pelos que os veem, ou, ainda melhor, desconhecidos a quem os vê, mas identificados por este à vista de retratos, que se lhe mostrem. Se for assim e se tal fenômeno se há produzido através dos séculos, necessariamente se terá de concluir da maneira acima dita, isto é, que existem realmente os espíritos dos defuntos e que estes podem por vezes manifestar-se aos vivos, em circunstâncias especiais, não conforme queiram, mas como possam, de acordo com os fluidos e as forças de que disponham. Inversamente, pergunta-se, de que maneira a telepatia entra nos casos de defuntos que se manifestam durante meses e anos depois que morreram? E de que modo entram em tudo isso as hipóteses da psicometria do local e da persistência das imagens, dado que alguns fantasmas assombradores andam livremente pelos sítios e se mostram positivamente inteligentes, assim como cônscios do lugar onde se encontram, mirando os vivos, fazendo-lhes acenos, ou até mesmo com eles conversando? E de que maneira se há de fazer entrar a hipótese da telecinesia pura e simples, na produção dos fenômenos de pancadas, ruídos e arremesso de objetos, quando esses fenômenos vêm diretamente de uma inteligência que a miúde se comporta de forma supranormal, como quando os projéteis do que atingem as pessoas nenhum mal lhes causam, ao passo que estilhaçam a louça em que batem? Reconheço que os processos da análise comparada aplicada às convicções humanas ensinam que o meio em que vive o homem e os conhecimentos que assimilou em longos anos de estudos dominam a tal ponto a orientação do pensamento, que os fatos mais evidentes não bastam para converter aquele que esteja em erro. Que é, então, que se faz preciso para debelar o misoneísmo humano. Isto, pelo que concerne às manifestações assombradoras, direi que uma coisa é ler-lhes as descrições, outra coisa observá-las. Se aquele que lê tem uma mentalidade obscurecida por preconceitos de escola, sentir-se-á em dúvida por um instante, para depois tudo esquecer prontamente e tornar-se mais negador do que antes. Se, porém, o mesmo indivíduo assistir a uma manifestação de tal natureza, já não mais duvidaria, porquanto uma experiência dessa ordem põe por terra qualquer preconceito de escola. Digo isto por experiência pessoal. Em setembro de 1907, suicidou-se um íntimo e muito querido amigo meu, por excesso de escrúpulos em ponto de honra. Foi envolvido num desastre financeiro e, temendo não poder fazer o face aos seus compromissos, o que não se daria, preferiu a morte. Fui o executor do seu testamento. Logo depois de sua morte, surgiram graves contendas entre herdeiros e, por ordem do tribunal, foram apostos selos à porta da casa. É este um pormenor importante em relação ao que sucedeu um mês depois. Era, com efeito, indubitável que naquele apartamento ninguém podia penetrar, sem arrancar os selos de metal cravados nas duas folhas da porta. Pois bem, passado cerca de um mês, uma família inglesa, que residia no andar inferior, teve que se mudar à pressa, para evitar que a criadagem, inclusive uma ama de leite, se despedisse imediatamente. É que, durante a noite, ouviam as cadeiras e os outros móveis do apartamento de cima a serem arrastados rumorosamente pelos aposentos, ao mesmo tempo em que passos pesados faziam tremer o forro. As 8 famílias que ali moravam no edifício se acharam em grande barafunda, querendo ir-se embora, malgrado os contratos de locação. Fui de tudo informado pelo porteiro, mas, quando tentei reunir testemunhos para citar num relatório, chamou-me o advogado consultor dos proprietários e me proibiu com palavras pesadas de falar ou escrever a respeito, sob a ameaça de me acionar por danos, com sequestro preventivo e outros vezames legais que me fizeram empalidecer de horror. Esta razão pela qual tive de renunciar à publicação de uma narrativa dos fatos. Agora, porém, transcorridos 30 anos, ouso timidamente falar deles, esperando que não me lancem entre a cabeça e o pescoço os raios da lei. No subúrbio de Gênova, onde os fatos se deram, ainda hoje falam deles, mas eu não o mencionei. Concluindo, o que me importa assinalar, a propósito do triste acontecimento a que me refiro, é a repercussão psicológica que teve em mim. Já naquela época eu me ocupava, havia 17 anos, de pesquisas psíquicas e tinha conhecimento de centenas de fatos idênticos ao que acabo de expor. Pois bem, foi para mim como se nunca houvesse sabido que se dão tais fenômenos. Tão profunda e indelével impressão me deixou aqueles, a cujo respeito eu tinha a certeza absoluta de que quem se manifestava de tal maneira, por não conseguir manifestar-se de outra, era o meu infeliz amigo. Por isso é que disse, em começo,
que uma coisa é ler descrições e outra assistir pessoalmente aos fenômenos das manifestações dos defuntos pouco depois de se terem tornado tais. Entendamo-nos, reconheço que se pode adquirir uma convicção científica da sobrevivência, fundada exclusiva e solidamente nas experiências de outrem, o que se consegue colecionando e classificando bom número de manifestações supranormais de toda a espécie, para em seguida lhes aplicar os métodos de pesquisas científicas, os da análise comparada e da convergência de